quando a gente casa, é uma aliança que a gente faz. E muito mais forte do que a aliança que eu fiz comigo, com meu marido, é a aliança que eu fiz com Deus. Eu lembro que eu tive o privilégio de, quando eu estava indo para o meu casamento, que me levou até o local da cerimônia, foi um amigo meu, que é um pastor. E eu lembro que ele me perguntou assim no carro: Andréa, qual que é a maior aliança que você está fazendo no dia de hoje? É com quem? E eu falei: gente, será que esse homem não sabe com quem eu tô casando? Eu falei: eu tinha certeza que ele conhecia Felipe. E eu fiquei, né? Eu falei assim: não vou responder rápido, é que essa pergunta é pegadinha. E ele viu o que eu estava pensando. E ele falou assim comigo: Andréa, a maior aliança que você vai fazer hoje, que você precisa fazer hoje, é com Deus. Porque você vai errar. O seu marido vai errar. E se a aliança de vocês só for um com o outro, essa aliança vai durar muito pouco, porque no primeiro erro você vai falar: você errou comigo, você falhou comigo, você acabou com a nossa aliança, então a gente pode acabar com esse casamento. E aí ele falou assim: mas se a sua aliança for com Deus, se a aliança que você fizer nesse dia de hoje for com Deus, e que ele também fizer for com Deus, essa aliança vai durar para sempre, porque Deus não erra. Então, mesmo nos dias em que vocês falharem um com o outro, ainda assim, Deus não vai ter falhado com vocês. E aquilo me levou, assim, uma mensagem para minha vida, sabe? Eu lembro que a minha mãe um dia me deu um exemplo claro disso. O meu pai era tempestuoso, ele não tinha controle sobre o que ele falava, ele não tinha muito domínio próprio, e ele, quando ele estava num momento de ira, ao invés dele se calar e depois eles irem lá e conversarem, ele já falava tudo como para magoar. E minha mãe, ela respirava e ela se controlava e depois ela ia lá conversar com ele. E eu lembro que meu pai era aquela pessoa que não gostava muito de pedir desculpa. Ele ficava no canto dele com raiva e depois, de um dia pro outro, ele voltava a conversar como se nada tivesse acontecido. E eu lembro que ele estava sentado no sofá lá, depois de ter falado algumas coisas com a minha mãe. E ela, na hora que ele falou, ela estava terminando algumas coisas na cozinha. Eu lembro que passou-se algum tempo, meu pai estava lá quieto, minha mãe chegou. E o sofá que ele estava sentado era perto do meu quarto, por isso que eu ouvi. E ela sentou ao lado dele e ela falou assim: Carlúcio, eu vim te pedir perdão. E o meu pai falou assim: mas por que você está me pedindo perdão? Se foi eu que errei. Eu lembro que foi uma das primeiras vezes que eu ouvi ele falando assim: se foi eu que errei. E ela falou assim com ele, ela podia naquele momento falar: mas é porque você nunca pede desculpa? É porque se eu fosse esperar você, eu tinha morrido esperando. Mas ela não falou isso. Ela falou assim: eu vim te pedir desculpa porque eu não gosto de ficar dessa forma com você. Eu não gosto de ficar assim com você. E mesmo eu não estando errada, como você está dizendo, ou como você acredita, de alguma forma, talvez eu possa ter te magoado para que você fale desse jeito comigo, tivesse falado desse jeito comigo. E mais importante do que o meu orgulho em não admitir qualquer uma dessas falhas, é o meu relacionamento com Deus. Ficar assim com você atrapalha o meu relacionamento com Deus. E a gente não entende isso. Que quando a gente está brigado um com o outro, a gente corta a conexão entre a gente e Deus. Tem uma passagem bíblica que fala que quando você vai ofertar na casa do Senhor, fala assim: se você estiver brigado com seu irmão, quando você estiver indo ofertar, deixe essa oferta, não vai dar agora não, vá lá, faça as pazes com ele, se resolva com ele, depois você volta. Deus não quer uma oferta para ele, nossa, antes que a gente tenha ofertado nosso perdão uns para os outros. A gente precisa lembrar disso. E no relacionamento, muitas vezes a gente esquece. Em tempos de conflito em casa, muitas vezes a gente pensa assim: ai, mas eu preciso agir assim, porque olha só como que essa pessoa está falando comigo, olha só o que ele fez comigo, olha só como ela falou comigo, e é por isso que eu agi assim. E a gente fica, né, se achando a boa ou bom do pedaço. Mas a gente, de verdade, gente, a gente não é bom com o outro só porque o outro merece. A gente precisa ser bom uns com os outros, porque é isso que Deus espera da gente. A gente tem que tomar cuidado de não agir mediante a como o outro nos provoca, mas agir mediante os nossos valores, aquilo que a gente acredita, aquilo que Deus espera da gente. Ai, André, mas é muito difícil. Quem disse que é fácil? Quem disse que é fácil? Foi,
Não tem lugar nenhum que fala que isso é fácil, mas vale a pena. Vale a pena. Viver sobre aquilo que Deus nos fala para viver, vale a pena. O cristianismo, no próprio cristianismo, quem acredita no cristianismo, fala que nós devemos levar a nossa cruz. Então, todos os dias a nossa cruz é o quê? É aquele ego que a gente engole. É aquela provocação que a gente não responde.